Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de aviação agrícola, uma prática que cresce a cada safra no Brasil. Você vai ver como está o mercado produtivo de laranja e também de suco. E você vai ver como foram os prejuízos que o agronegócio brasileiro enfrentou no ano passado. Vamos falar de um artigo publicado em nível mundial por um importante consultor britânico. Vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. E vamos também dar um giro pelos mercados da soja e também do milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de aviação agrícola, uma prática que cresce a cada safra aqui no Brasil. A aviação agrícola ela tem se consolidado como uma tecnologia fundamental para o aumento da produtividade no campo, impulsionando a produção de alimentos, fibras, biocombustíveis e grãos no Brasil. Com crescimento de 3,4% em 2021, o setor atingiu a marca de 2.432 aeronaves, sendo 2.400 aviões e 23 helicópteros, conforme dados recentes. Mato Grosso lidera a utilização dessa tecnologia. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul, depois vem São Paulo e quarto lugar Goiás, conforme informações da Aegro. Segundo a publicação da Aegro, a cultura da soja é a maior beneficiada pela aviação agrícola, com 8 milhões e 100 mil hectares atendidos por essa tecnologia. Outras culturas que se destacam são cana-de-açúcar, milho, arroz, algodão e também laranja, totalizando 13,6 milhões de hectares cobertos no Brasil. No segmento de pulverização, a soja também lidera com 41 milhões de hectares tratados, seguida pela cana-de-açúcar com 12,5 milhões de hectares, o milho com 7 milhões de hectares. E entre os principais diferenciais da aviação agrícola está a capacidade de operar em condições climáticas adversas, como solos molhados após chuvas ou irrigação, em que máquinas terrestres enfrentam dificuldades. Além disso, o uso de aeronaves evita a compactação do solo e a disseminação de pragas e doenças, problemas recorrentes com equipamentos terrestres. Um avião é capaz de pulverizar 90 hectares por hora, enquanto um trator cobre apenas 25 hectares no mesmo período. Essa agilidade reduz custos com mão de obra, aluguel de maquinários e consumo de combustíveis, tornando o processo mais sustentável e econômico, conforme informa o boletim da Aegro. E agora vamos comentar de um artigo que foi publicado em nível mundial por um importante consultor britânico. De acordo com o artigo de James Hodge, ele é um diplomata britânico aposentado e com vasta experiência em consultoria econômica. E ele publicou no site da WTW que o Brasil tem um potencial para alimentar 90 milhões de pessoas, cerca de 10% da população mundial. Dados do BTG Pactual reforçam essa posição, mas desafios estruturais como desperdícios e mudanças climáticas limitam o aproveitamento total dessa capacidade. Segundo o IBGE, aproximadamente 30% dos alimentos produzidos são perdidos
o que equivale a 270 milhões de pessoas que poderiam ser alimentadas, reduzindo a capacidade real para 600 milhões de pessoas. O desperdício não é o único problema. As mudanças climáticas têm causado grandes perdas em culturas-chave. Em 2024, a safra de laranja registrou uma queda de 24%, a maior em 36 anos, devido ao calor extremo e à estiagem, o que aumentou os preços em 26%. O café também foi duramente afetado com geadas, atingindo cerca de 9.500 produtores, reduzindo suas margens e dificultando os investimentos para futuras safras. Esse ciclo de perdas gera impactos em toda a cadeia produtiva, do produtor ao consumidor. Um outro desafio importante é a falta de proteção financeira. Apenas 7% das áreas agrícolas possuem seguros rurais, segundo o artigo do britânico. A baixa adesão se deve à falta de subvenções e à inadequação dos modelos disponíveis que foram adaptados de realidades internacionais e não atendem às necessidades locais. A ausência dessas proteções agrava os impactos de eventos climáticos, prejudicando especialmente culturas como o açaí, cacau, mandioca, nas quais o Brasil é destaque mundial. Além disso, a escassez de modalidades de seguro específicas também afeta práticas sustentáveis, como a produção agroflorestal sem cobertura adequada. Produtores que enfrentam imprevistos ficam desprotegidos e sem recursos para se recuperar. Repensar os modelos de seguros rurais é essencial para garantir a sustentabilidade financeira dos agricultores, proteger o setor e consolidar o Brasil como um verdadeiro celeiro do mundo. E agora você vai ver como está o mercado produtivo de laranja e também de suco, de acordo com uma análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Mesmo com o retorno das chuvas em outubro do ano passado, a safra 2025-2026 de laranja no estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro ainda apresenta incertezas. Embora as flores abertas após as chuvas tenham sido volumosas, o desenvolvimento da temporada dependerá das condições climáticas nos próximos meses. Enquanto o cenário para a próxima safra é indefinido, a temporada atual 24-25, ela foi estimada pela Fundecitrus em 223 milhões de caixas de 40,8 quilos de laranja, representando uma redução de 27,4% em relação à safra 23-24. Esse desempenho abaixo da média no cinturão citrícola de São Paulo e também do Triângulo Mineiro deve levar os estoques de suco de laranja a praticamente zero até o final da safra atual. E segundo a análise, a recuperação vai depender de uma safra, da safra 25-26, significativamente positiva, mas mesmo com exportações reduzidas em 24-25, os cálculos do CEPEA apontam uma queda expressiva nos volumes armazenados de suco de laranja, intensificando a demanda por matéria-prima nas indústrias. No cenário internacional, a região de Flórida, nos Estados Unidos, maior concorrente do Brasil no mercado de suco de laranja, enfrenta sua própria crise. Dados de dezembro do USDA mostram que a produção da safra 24-25, lá na Flórida, ela foi revisada para apenas 12 milhões de caixas, uma queda de 20% em relação à estimativa de outubro. Além do impacto contínuo do greening, uma doença, a pior doença da laranja,
o furacão Milton, que atingiu o estado da Flórida em outubro, contribuiu para a quebra da safra, pelo menos é o que disse o CPEA. E agora vamos falar dos prejuízos que o agronegócio brasileiro enfrentou no ano passado. Segundo dados do CPEA-Exalc, que foram divulgados agora pelo superintendente executivo do Banco Safra, o agronegócio brasileiro ele enfrentou desafios significativos no ano passado, com o PIB do setor recuando 3,5% no primeiro semestre. Isso equivale a uma perda de 92 bilhões de reais em relação a 2023. A retração foi mais severa no setor agrícola, que registrou queda de 5%. Isso representa simplesmente 96 bilhões de reais, enquanto a pecuária cresceu 0,5%, ou seja, 4 bilhões de reais. De janeiro a setembro, as exportações alcançaram 126 bilhões de dólares, levemente abaixo do mesmo período de 2023. Apesar do aumento de 0,3% no volume exportado, o preço médio em dólar caiu 1%, reflexo da oferta abundante de commodities como soja e também milho. A desvalorização do real, em torno de 7%, melhorou a competitividade, mas não foi suficiente para evitar uma queda de 5,4% no faturamento em reais. A China permaneceu como principal destino das exportações brasileiras, absorvendo 34,6% do total, seguido pela União Europeia 13% e os Estados Unidos 6,7%. A recuperação dos preços vai depender da próxima safra brasileira, além de condições nos mercados americanos e argentino, destacando a necessidade de estratégias de gestão de riscos, como hedge cambial e também de preços. A taxa de câmbio favorável pode trazer vantagens competitivas, mas os desafios internos, como custos de produção e infraestrutura, continuam a pressionar o setor. E essa análise reforça a importância de estratégias de gestão de riscos, como hedge cambial de preços, para mitigar os impactos das oscilações no mercado internacional no setor. E depois do intervalo eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. E vamos dar também um giro pelos mercados da soja e do milho. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar dos mercados do milho e também da soja nesse início de ano. E no mercado interno, o milho ele começou o ano numa estabilidade. Em R$ 72,99 uma saca, lá em Campinas, em São Paulo, que é a região que baliza o preço. Agora, variações mistas marcaram o mercado futuro do milho durante a última sexta-feira, lá na Bolsa Brasileira. O câmbio, aqui no Brasil, voltou a se elevar, enquanto o movimento de baixa das cotações lá em Chicago influenciou negativamente as cotações da commodity na B3, na Bolsa. Lá em Chicago, o mercado futuro do milho registrou quedas ao longo também da última sexta-feira, pressionados pelo desempenho negativo do complexo soja e também do trigo lá em Chicago, além do volume de vendas semanais de milho dos Estados Unidos na temporada 24-25, que foi divulgado agora pelo USDA. Já no mercado físico da soja, da oleaginosa, e nesse início de 2025, também pressionado pelo início da colheita aqui no Brasil e previsão indicando retorno de chuvas na região sul do Brasil e também na Argentina,
A referência lá de Paranaguá, no porto de Paranaguá para a soja, fechou em R$ 138,10 a saca, registrando uma queda de 0,6%. No mercado futuro da soja em grão, registraram perdas superiores a 2%, também na última sexta-feira, em Chicago. Além da expressiva queda no farelo de soja, o USDA informou que as vendas semanais de soja dos Estados Unidos na temporada 24-25 atingiram 485 mil toneladas até o último dia 26 de dezembro, abaixo das estimativas de mercado e o menor volume que foi reportado na temporada atual. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Josué, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como é que está, Josué? Tudo bem? Bom dia, Toninho, e feliz ano novo, né? Para nós, né, Josué? Muito bom, bom demais, Josué. Vai ser um ano legal, não vai ser... Vamos torcer para ser bom. Pelo menos otimista. Com saúde. Vamos ser otimistas, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Josué, falar em otimismo, como é que está a situação do mercado de hortifrutis? Olha, ainda o mercado ainda está indo, vamos dizer assim, muito calmo, por sinal. A expectativa agora de um aquecimento após o retorno das aulas, para ver se há uma aquecida no mercado. Mas, por enquanto, o mercado está ligeiramente assim, retraído, né? E alguns produtos só em destaque, que eu tenho hoje para destacar a novidade é que o tomate reagiu. Que vinha aí, o produtor que vinha sofrendo aí alguns meses, né? E agora vemos... De repente, hoje nós registramos o tomate hoje a R$ 120 uma caixa. Geralmente o preço do tomate está em torno de 30 por aí, né? 30, 40, aí esses 2 últimos meses ficou em torno de 60, 70. No caso aí, a 70, o produtor começa só a respirar um pouco, né? O custo de produção realmente... Está muito alto. Então, aí o valor, essa faixa de 100 até 110, está um preço bom para toda a cadeia, né? Todo mundo sai ganhando. Agora aqui já temos 120, né? Mas vamos ver como é que vai se manter. O Josué, todas as vezes que ele vem aqui, ele sempre faz um levantamento muito criterioso de preços. Por exemplo, ele tem aqui o que ele trouxe hoje, o preço é desde o dia 6 de dezembro até o dia atual. Então, ele faz um levantamento, preço a preço, subiu tanto, caiu tanto, enfim. Só que tem um pequeno detalhe. Ele chegou hoje aqui e falou, Antônio, eu estou encabulado e eu não estou conseguindo entender. E olha que o Josué já está na Ceasa há um bocado de tempo. O que está acontecendo com os mesmos produtos esse ano e o ano passado? Aí ele falou, Antônio, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. O ano passado, uma série de produtos que ele listou aqui estão mais caros do que hoje. Então, é um negócio até difícil da gente entender, sendo que o país teve uma inflação, continua essa inflação, todos esses produtos são cotados em dólar, quando você vai plantar, insumos, e hoje eles estão muito mais caros. Os produtos do ano passado estão muito mais caros do que o de hoje, né, Josué? É verdade. A distância desses valores é muito grande. Você vê que é uma caixa de repolho que nesse mesmo período, agora, no ano passado, R$100, agora R$45. Mas o que eu mais assustei aqui foi o chuchu. Caixa de chuchu no mesmo período do ano passado estava R$200, agora R$70, uma caixa de chuchu. R$70. E assim, os principais produtos todos estão com uma diferença muito longe uma da outra, sendo que na visão natural seria que esses preços deveriam estar mais altos em função disso que você citou aí, insumos mais caros, mão de obra mais cara, né, mas o que atribui-se a isso? Justamente uma alta da produção, porque esses preços são regulados pela lei da oferta e procura. Sim. Então, deduz, portanto, que houve um aumento da produção para que esses preços, né, estejam mais baixos do que do ano passado.
Olha, para você ter uma ideia, uma caixa de pepino, o ano passado, nessa mesma época, custava R$ 130. Hoje ela custa 80. Você pega o jiló, custava R$ 80 uma caixa. Hoje está 40. Então, é uma diferença, o dobro, 100%, é uma diferença simplesmente absurda. Você pega, por exemplo, a abóbora verde custava 90, hoje está 70. Você pega, por exemplo, aqui o pimentão custava R$ 60 o ano passado, nessa mesma época, hoje está 35. Então, é uma situação muito atípica. Olha, a vagem custava 160 o ano passado, nessa mesma época, 80. Então, Josué, pode ser essa explicação de que o produtor apostou, plantou muito, todo mundo resolveu plantar, e a coisa despencou de preço. Agora, eu tenho observado, eu vou muito à feira, principalmente no domingo, e eu fico olhando no preço dos produtos comercializados na feira, está assim meio salgado, porque viu? para o período, a previsão é de alta mesmo. Janeiro e fevereiro é mês de preços mais elevados. Eu vejo assim que, provavelmente, se houver a intensidade de chuvas agora, daqui para frente, esse cenário pode mudar de uma hora para outra. E nós podemos ver começar a registrar preços se elevando mais e mais. Então, vemos aí que a cenoura, aos poucos, está subindo, embora ainda esteja longe, está distante ainda do preço praticado no ano passado, no mesmo período, mas aos pouquinhos está subindo. Então, vamos ver como é que vai ser agora a questão daqui para fevereiro. Daqui para fevereiro em relação às chuvas. Então, se tiver mais intensidade de chuva, mais intensa, mais constante, aí nós vamos ver, sim, que aí os preços vão entrar numa disparada. Mas, Josué, batata lisa, é a batata comum. É a batatinha, né? Batatinha. O ano passado, nessa mesma época, uma saca, já é um saco aqui, né? Ela custava R$ 380. R$ 380 uma saca de batatinha. Essa mesma saca hoje, não, era 380, ela foi para 70. Gente, nós não estamos ficando malucos, não, pode ter certeza absoluta. R$ 380 nessa mesma época, no ano passado, e hoje, a mesma saca, R$ 70. Você pega a beterraba, era 70 o ano passado, hoje está 45. A cenoura era 150, agora é 70. Realmente, tem coisas que às vezes eu não acho que nem parando para pensar a gente parece que foge um pouquinho da lógica, né? Foge muito da lógica, Josué. Foge muito da lógica. Eu acredito que isso aqui tem mais a ver com excesso de produção do que com alguma anomalia que aconteceu no mercado. Porque não justifica o ano passado você pagar R$ 150 em um determinado produto e agora, nessa mesma época, você pagar a metade do preço. Então, só pode ter uma explicação: excesso de produto. Agora, o que a gente observa é que você vai a uma feira, eu fico ouvindo, eu paro perto das pessoas e fico ouvindo, muita gente reclamando que está caro. Você vai no supermercado, é a mesma coisa. O varejo precisa colaborar mais um pouco, né? Pois é, mas porque se ele conseguir baixar mais o preço do produto, ele vai girar mais rápido, né? Se girando mais rápido, vai ter uma demanda maior. E isso a roda vai girando, a roda vai girando ainda com mais velocidade e todo mundo, né? Aí já é uma questão mais cultural e também de consciência, né, Josué? Era melhor, às vezes, você ganhar pouco, mas ter aquele giro rápido, do que você ficar com a mercadoria entupida lá e o negócio não sai, complicado. Mas, infelizmente... Então, o varejista, por exemplo, o consumidor vai lá para comprar 1 quilo de tomate, aí leva só 2 tomates. Não leva nem meio quilo. Não, mas está caro. É verdade. Nesse ponto você tem razão. Josué, eu gostei desse comparativo que você fez. Eu espero que isso aqui não continue nesse disparate violento aqui, mas vamos torcer para o mercado se ajustar.
Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre enriquecedor, e até o próximo. Se Deus quiser. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramo-nos pouco pelo muito que temos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.